Este vídeo é a terceira parte da viagem que nós fizemos para Miami no ano de 2007. Eu sou Elisiane Santos, do Apaixonada por Viagem. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um breve passeio que nós fizemos no centro. Aí nós fomos no dia seguinte para a praia do Fort Lauderdale, muito bonita. E à noite nós fomos na igreja, na pregação do Marcos, uma pregação muito linda que tenho certeza que todos vocês vão adorar. Espero que a pregação dele toque o coração de vocês, certa de que vocês vão gostar deste vídeo, dá o seu like, curta o vídeo, se inscreva no meu canal. E o próximo vídeo que será a quarta parte desse passeio para Miami. Um grande abraço a todos e até breve. Eles acreditaram em Deus ali. E a gente sempre passa pelo mesmo. E até sem perceber, às vezes, né? Que a gente, dentro da casa de Deus, é muito fácil. Dentro da casa de Deus as coisas acontecem, há louvores, há orações. A palavra de Deus está sendo pregada. É fácil acreditar em Deus. Mas quando a gente sai da porta para fora, quando a gente está durante o nosso dia a dia, nem sempre é tão fácil. Engraçado, por que isso acontece? E, na verdade, isso eu estava pensando enquanto louvava, algo no meu coração. Mas isso tem a ver também com o que eu quero pregar nessa noite, com o que Deus coloca no meu coração. E realmente é uma palavra incrível, uma palavra tenebrosa, que é essa aqui, que eu entendo que é incapacidade. Quando é que nós somos incapacitados? Incapacidade quer dizer privado de capacidade ou poder para realizar, tornado inadequado, inútil, desqualificado. Quando é que nós somos inúteis para a obra de Deus? Quando é que nós estamos desqualificados para a obra de Deus? Segundo a palavra de Deus, o grande desqualificador do seu povo é o pecado. Quando o servo de Deus está em pecado, ele está desqualificado. O profeta Isaías, ele previu a vinda de Cristo e seu reino, e ele fez um esboço do que seria o ministério, os ministros de Deus nesse tempo, logo antes da sua vinda, em que ele vai reinar. E ele começa dizendo: eis aí está que reina um rei com justiça. E será que aquele varão como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isso está em Isaías, capítulo 32, verso 1 e 2. É lógico que Isaías está falando de Jesus Cristo, mesmo porque uma pessoa
por mais santo que seja, por mais consagrado, por mais ungido que seja, ele não vai conseguir ser um escudo protetor, satisfação para a sequidão da alma, sombra valorosa, um rochedo, a proteção. Ele não vai conseguir ser isso todo o tempo, em todas as vezes, para todas as pessoas. Então só pode ser um, o próprio Jesus Cristo. Mas é claro, Isaías continua falando, ele mostra que o verdadeiro cristão, ele vai simplesmente pregar a total suficiência de Cristo. Porque Cristo é o rochedo. Porque Cristo é o escudo protetor em meio à tempestade. É justamente disso que vem falando Isaías. E ele encontra realmente o repouso para a sua alma, para o seu espírito, porque ele crê que Jesus é suficiente para a sua alma, para a sua vida. Ele não teme mal algum, ele não teme coisa alguma, ele não tem nada na sua vida que possa vir tirar o seu sossego, porque ele vê em Cristo realmente tudo aquilo que ele necessita, tudo aquilo que a sua alma necessita para encontrar o descanso. Isaías dá algumas marcas para que sejam identificados realmente o justo dos últimos tempos. Primeiro, ele tem discernimento. E segundo, ele conhece a voz de Deus e a distingue. Diz Isaías 32:3: os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Isso é comprovado, nós temos um exemplo disso, quando Jesus encontra com Natanael. Está lá em João 1:47, e Jesus diz: eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: irmãos, vejam, aí vem um homem que não é hipócrita, um homem que realmente nele não há engano, nele não há imoralidade, ele é um vaso limpo. Então Jesus volta-se para Natanael e diz: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No verso 51. E esse discurso, o Novo Testamento foi escrito em grego. E esse discurso de Jesus em grego, ele vem de uma raiz que sugere que isso seja repetido, seja contínuo, né? Então, em outras palavras, Jesus está dizendo para Natanael que Deus continuamente abrirá revelações, ele revelará os céus para ti, repetidamente. Por quê? Justamente pelo discurso de Jesus, justamente por esse testemunho que Jesus dá a respeito de Natanael, que ele é um vaso limpo, que ele não é hipócrita, que ele realmente, aquilo que ele fala, aquilo que ele prega, condiz com aquilo que ele vive. Um servo assim, eles têm um caminhar simples e direto em direção a Deus. A sua vida é acima de repreensão. Você não encontra nada do que possa... A sua vida é um livro aberto. Você pode vasculhar a vida dele e você não vai encontrar nada que realmente o desqualifique, o incapacite a falar a respeito de Deus. Porém, nós estamos falando da incapacidade. Isaías vem dizer aqui como um servo de Deus é, ou deveria ser, no final dos tempos, logo antes que Jesus volte. Mas esse servo, que é realmente tudo isso que eu tenho dito a vocês, de repente, ele se vê incapacitado
pelo pecado, que eu disse no começo, que é o grande incapacitador, de acordo com a palavra de Deus. Isso vai trazer algumas consequências para quem se envolve com o pecado. E a primeira dela é a perda do discernimento. Você pode até estar pensando, mas isso aí, a palavra de Deus é para quem está em cima do púlpito, é para quem prega, é para o ministro. Eu digo a você que não. Isso é para todos nós. Porque nós somos testemunhas de Cristo. E pesquisas comprovam que tudo aquilo que a gente consegue, tudo aquilo que a gente aprende, 70% de tudo que a gente aprende é através da visão, do que você vê. Daí os engraçadinhos vão falar, então no teu caso, Marcos, isso é 95%. E a Rejane beira os 100%. Né? E 30% só é por aquilo que você ouve. Isso quer dizer simplesmente que as pessoas vão aprender a respeito do reino de Deus por aquilo que elas veem na tua vida, e não por aquilo que você fala. Falar, blá blá blá, isso aí qualquer um faz. Mas viver realmente, verdadeiramente, o Evangelho, viver a palavra de Deus, vai muito além. Então essa palavra é para cada um de nós. E estar envolvido com o pecado significa que nós vamos perder o discernimento das coisas de Deus, da palavra de Deus. Os olhos espirituais se fecham. Você não consegue mais distinguir o caminho que você está seguindo. Pense você caminhando com os olhos fechados. Você certamente vai dar, como em Mateus 6,23. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Se a luz que existe dentro de cada um de nós, que temos o propósito de ser a luz em meio às trevas, que temos o propósito para as nossas vidas de ser um farol em meio à escuridão, se essa luz é negra, se essa luz está escurecida, não passamos de condutores cegos, sendo que nós temos a obrigação de caminhar em santidade, de acordo com a palavra de Deus, para sermos exemplos para o resto do mundo, para os ímpios e para o próprio povo de Deus que está chegando à casa de Deus. Se nós não andarmos de acordo com a palavra de Deus, estaremos conduzindo uma fila enorme para o mesmo caminho que nós estamos indo, de perdição e afastamento de Deus. Pedro diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão, aos quais noutro tempo foram desobedientes. Quem lançou as almas numa prisão de trevas? A desobediência. Cada vez que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós somos aprisionados pelas trevas. Nós damos direito para que as trevas venham e nos aprisionem. Com o passar do tempo, a nossa percepção começa a ficar tão coberta por essas trevas, que o nosso céu, que antes era aberto, das revelações de Deus, elas começam a ficar nublado. O céu começa a fechar e fechar, e pode ter certeza que vai vir tempestade brava para cima de você. Tem tanto papel aqui em cima. Mas tudo bem. Mas, é lógico que o servo de Deus nessas condições, ele vai... A primeira coisa que acontece, além de se prejudicar a si próprio, ele vai entristecer muito o coração de Deus. Porque imagine, Deus tem todo um projeto para a tua vida, e de repente você simplesmente está ali
começa a flertar com o pecado, de repente uma coisinha à toa, e de repente aquilo vai te envolvendo, e vai te envolvendo, e vai te envolvendo. Quando você vê, você está todo atado, num nó tão sem tamanho, que não tem nem como desatar. Mas, gente, você lembra quando você é criança? E eu geralmente fazia isso. Eu ia desamarrar o cadarço do tênis. A criança tem a mania de puxar o cadarço do lado errado. E o cadarço, o nó não desfaz. Pelo contrário, ele fica muito pior. Daí a criança se apavora, ela puxa mais ainda. Puxa, até ficar um nozinho desse tamanhozinho assim, que não tem mais condição. A criança não tem a menor capacidade de desfazer aquele nó. Daí, o que acontece? Tira o tênis, um outro pé, né? Porque já não sai mais. Tira. Pega o tênis, vai lá para a mãe. Ó, mãe. O outro pé, ele chega para o pai. Ó. E daí vai, né? Então, toda a calma, toda a paciência, vai lá e tenta desatar aquele nó apertado. Até que a mãe não consegue mais desatar aquele nó com as unhas, já está quebrando as unhas, tudo. Daí ela tira aquela ferramenta poderosa para desatar nós. Um grampo de cabelo. E com tanta habilidade ela mete aquele grampo de cabelo no meio daquele nó e vai, e de repente, desfez o nó. É justamente o que acontece com a gente. Porque certas vezes a gente tenta e leva aqui e começa a fazer aquele laço maravilhoso do pecado, o pecado te envolvendo, e de repente você, não, eu dou jeito, eu paro isso na hora que eu quiser. E de repente quando você vai tentar sair, você puxa o cordão do lado errado e fica completamente atado. E cada vez que você luta e tenta cada vez mais sair daquele pecado que te envolve, você vai ficando cada vez mais atrelado a ele, mais apegado a ele, até que você resolve realmente pegar tudo isso, a tua vida, com esse laço na qual você está no meio, e chega lá e fala: Pai, ao nosso Pai, chore candará, sore alabastere candará. Porque Ele tem a habilidade, Ele é mestre em desatar esses laços que nos prendem. Ele tem uma ferramenta poderosa, chamada Espírito Santo, que nos liberta. Ele, o próprio Senhor Jesus, que nos livra de todo pecado. João Batista testemunha a respeito de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos livra, que arranca essas amarras, que quebra algemas e abre prisões. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pessoas que tornam-se cegas por causa do pecado, porque simplesmente não querem fazer isso. Eles gostam tanto do pecado, estão tão apaixonados pelo seu pecado, que eles não ouvem a voz de Deus. Pecado causa surdez. Você não consegue mais ouvir a voz de Deus, e aos tantos chamados que Deus faz, aos tantos avisos que Deus manda para você, você simplesmente não ouve mais a Deus. Você simplesmente começa a justificar tudo. O seu pecado é totalmente justificável agora. O problema de você se recusar a ouvir a Deus é o problema em que Saul se meteu seriamente. Lembre-se, Saul era ungido de Deus. Saul reinou gloriosamente em Israel, debaixo de Deus, durante 2 anos. O reinado de Saul durou 40 anos. Isso significa que os outros 38 anos, ele se afastou. E se afastou de tal maneira de Deus,
que Deus chega e já não quer mais saber de Saul. Chega ao ponto de Samuel estar orando por Saul e pedindo e clamando pela vida de Saul, e Deus chegar para ele e falar: por que você está clamando por quem eu já bani? Por quem eu já rejeitei? Ele não quer mais ouvir a minha voz, então agora eu não ouvirei mais a ele. O outro grande problema do pecado oculto nas nossas vidas, esse pecado que você consegue achar desculpa para manter ele, é que você agora vai começar a distorcer a verdade. Porque, primeiro, você já não tem mais discernimento das coisas de Deus. Segundo, você já não ouve mais a voz de Deus. Então agora você vai começar a ter que inventar coisas para justificar o seu pecado. Porque como é que eu vou falar contra adultério se eu sou adúltero? Como é que eu vou falar contra roubo, contra falcatruas, se eu faço tudo isso? Como é que eu vou chegar e vou falar para alguém: olha, não fica se metendo com pornografia aí, porque isso não é coisa boa? Se eu sou um pornógrafo, não sei. Ou seja, se eu estou envolvido com pecado, como é que eu vou falar contra ele? Só sendo muito hipócrita, né? Onde a gente vê escândalos e mais escândalos. É por causa disso que fica tão difícil de você falar do amor de Deus para alguém fora da igreja. Porque o povo está tão habituado em ver esse bando de homem de Deus pregando a palavra de Deus e só levando o dinheiro do povo, e só metido em escândalo. Aí eu vou lá naquela igreja, não vou não, porque o pastor lá, aquela ali é a mulher dele, mas outro dia eu fui lá na pizzaria e ele estava com outro lá. Porque está assim a casa de Deus. Por que chegou a esse ponto? Por que eles não ouvem mais a voz de Deus? Simplesmente deram uma de Sansão. Sansão que se entregou para Dalila, o seu pecado favorito, até que ele foi se esvaziando do Espírito de Deus, porque ali Deus já não habitava mais. E é isso que acontece com o povo de Deus, que começa a se entregar ao pecado. Deus fala que para esse tipo de gente, é lógico, não é um cristão que busca a Deus, não é o cristão que comete um pecado, mas que odeia esse pecado que ele cometeu. A gente está falando desse tipo de cristão. Daquele que comete um pecado e aquilo o atormenta de dia e de noite. Nós estamos falando do cristão sem vergonha. Porque o cristão que comete o pecado e se arrepende, esse Deus está ali do seu lado. Esse Deus está ali. Porque a palavra de Deus diz que se acaso você pecar, você tem um advogado. Ele é fiel e justo para te perdoar. Mas se você comete o pecado e não se arrepende, Deus vai começar a se retirar da tua vida. E toda aquela promessa, a mesma promessa que teve aqui para a vida de Natanael, no qual Jesus, o próprio Jesus, testemunha a respeito que era um homem justo, e ele diz: a ti Deus vai te fazer revelações. É a mesma promessa que nós temos para a nossa vida. Se nós somos justos, com certeza os céus estarão abertos
constantemente nós teremos revelações, vão fluir revelações do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se a gente se afastar do pecado, se a gente andar de acordo com a palavra de Deus, se a gente buscar a santidade de Deus. Porém, Deus é maravilhoso. Deus, na sua misericórdia, mesmo assim, Ele sempre dá um jeito de trazer uma palavra. De alguma forma, Ele consegue penetrar no coração. A não ser que seja no caso de Saul, que o camarada não está afim mesmo, não tem nada mais a ver com Deus. Mas se você ainda está dentro da casa de Deus, se você tem envolvimento com o pecado, é tempo de se arrepender. Se você tem envolvimento mais com as coisas da tua vida do que com as coisas de Deus, ainda é tempo de mudar. O profeta Ageu, ele foi levantado por Deus numa situação onde Deus havia mandado com que Zorobabel e o sumo sacerdote Josué fossem reconstruir o templo. E por causa dos judeus ali, os idólatras e um monte de invejoso, que chegaram e fizeram a cabeça do rei, o rei Ciro chegou e falou, não vão mais, vamos parar com isso aí porque está dando muito falatório, isso aí não vão fazer. E eles pegaram e se acomodaram, simplesmente falaram, então tá tudo bem, então não é vontade de Deus. Porém Deus não tinha falado que era para eles parar. E eles acharam que era melhor, em vez de enfrentar tudo, eles não acreditaram, eles caíram no pecado da incredulidade, que é no mesmo pecado que muitas vezes a gente incorre nele. Cada vez que a gente peca, que a gente erra, é realmente incredulidade. Cada vez que você está indo para o lado daquele problema, daquele pecado, onde você constantemente é tentado, porque lógico, o teu inimigo, ele é astuto, ele sabe aonde ele pode te pegar. Não é ele que vai pecar, mas que ele vai te dar todo o cenário, vai armar o maior cenário para que você caia na armadilha dele. Isso ele vai fazer. E nesse momento nós não cremos que Deus é poderoso o suficiente para realmente sustentar a gente. E a gente acha que é melhor, eu vou ceder. E esses homens simplesmente se acomodaram e resolveram cuidar da sua vida, resolveram ir para adiante e deixar a construção da casa de Deus. E é daí que aparece Ageu. E através de Ageu, Deus fala, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, rebocadas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ou seja, Deus ainda não se esqueceu. Ele ainda dá mais uma chance. Essa é mais uma chance para mim, é mais uma chance para você. Deus sempre usou o seu povo, sempre usou os profetas, sempre usou os líderes de Israel para trazer realmente um arrependimento, para trazer para Israel uma palavra de justiça, para dar um alerta, trazer, povo, acorda, vocês estão dormindo demais. Acorda que vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Acorda que vocês estão esfriando, porque vocês estão se afastando demais. Cada um de nós sabe aonde erra. Cada um de nós sabe onde o calo aperta. Para mim não é nada fácil estar pregando isso. Porque eu sei da minha vida.
Eu sei aonde tem uma pedra no meu sapato. Eu não acredito que realmente nenhum de nós aqui não tenha aquele lugar, aquele calo realmente, onde o inimigo sempre tenta pisar, e vez ou outra ele consegue. Porém, irmãos, é isso que eu tenho para falar nessa noite. Que a gente não cometa o pecado da incredulidade, que a gente não fique incapacitado de realmente demonstrar o amor de Deus, de realmente usar as nossas vidas em prol do reino de Deus, que a gente realmente não fique inutilizado pelo pecado para a obra de Deus. Amém? A palavra de Deus hoje fala demais comigo. A palavra de Deus é maravilhosa. Realmente eu devo mudar muitas coisas, muitas da minha atitude em relação à palavra de Deus e à obra de Deus. Eu convido você a que se coloque em pé e realmente possa rasgar o seu coração na presença de Deus. Realmente possa dizer como salmista: Senhor, esquadrinha o meu coração, porque eu quero ser diferente. Já ouvi muita gente falar: eu quero ser diferente, eu quero fazer a diferença, mas não dá um passo, não move uma palha sequer para realmente ser diferente. Deus está falando: não seja